Aloha, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Empreende Verde. Aqui nesse canal a gente reúne negócios sustentáveis que querem aumentar seu volume de vendas e assim aumentar sustentabilidade no mundo. E daí eu gosto de trazer algumas reflexões para vocês antes de iniciar o podcast. E a reflexão de hoje é: você já parou para pensar que existem muitos negócios sustentáveis que você pode iniciar com zero dinheiros? Sim, inclusive se você rodar minha timeline, você vai ver algumas postagens que te dão exemplos de negócios que você pode rodar com zero dinheiros. E hoje eu vou conversar com uma dessas iniciativas. Uma iniciativa que iniciou com zero dinheiros porque trabalha com reciclável. E você vai entender que existem vários desdobramentos que podem sair dessa construção, dessa iniciativa. E para a gente reforçar tudo que está acontecendo por aqui, eu gosto de lembrar que o podcast Empreende Verde é uma iniciativa que faz parte de uma série de ferramentas que eu trago para donos de negócios sustentáveis, como o podcast Empreende Verde, o YouTube Empreende Verde, o Instagram Empreende Verde, onde você conhece todos os membros da rede Empreende Verde. E hoje eu vou convidar a Sheila para participar aqui comigo, que ela tem uma iniciativa chamada Papel Rende. Colocando a Sheila aqui ao vivo. Você me enxerga? Você me escuta? Agora eu tô te enxergando, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoas do bem. Eu gosto tanto da tua marca, Sheila, que eu tinha certeza que você ia estar de vermelho, porque você faz Ah, uma é? construção de imagem. E eu fiz questão de acompanhar, fazendo uma cortesia para reforçar, né, essa identidade visual que você preserva e que eu acho magnífica. Seja muito bem-vinda, meu amor. Tudo bem por aí? Tudo certo, tudo bem. Só um detalhe, Fabiola, não tô te vendo. Você não está me vendo. Às vezes o Insta tá bugado. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou entrar em outro computador para ver se a gente está se enxergando as duas, para que fique gravado direitinho. Já teve episódios, por exemplo, com a Gabi do Minhocário Floripa, que a gente gravou tudo e ela não apareceu. Então, eu falei, vou Peraí, avisar deixa pra eu ver gente. aqui. Eu tô entrando, sim, estamos as duas aparecendo, tá tudo certo. Eu olhei ali numa Tá, outra máquina. Então vamos registrar esse podcast. Então, só deixa. Ok, acho que tá dando uma microfonia. Parou. Bem-vinda, Sheilinha. É um prazer poder apresentar a tua iniciativa. Conta para mim um pouquinho quem é que é você, a Sheila por trás de um negócio sustentável. Um pouco da sua sim, trajetória, né? Até de sim. antes de empreender, o que te faz chegar no papel reciclado. Uhum. Então, vamos lá. Eu sou a Sheila, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina, mas eu resido em Toledo já há mais de 50 anos. Então foi aqui que eu desenvolvi toda a minha vida pessoal, a minha vida particular, e desde criança envolvida com artesanato, envolvida com questões ambientais, porque os meus avós, eles vieram da Alemanha, meus avós maternos. Então, eles já trouxeram essa questão da sustentabilidade de lá já, porque a gente sabe que os países de primeiro mundo estão muito mais avançados, né? Então, imagina, eles lá no século passado já vieram trazendo algumas práticas sustentáveis que eu vou frisar aqui e contar para vocês o que é uma pequena prática sustentável. A minha avó não permitia que a gente limpasse a cuia de chimarrão, né? Que no sul a gente toma muito chimarrão, não permitia que limpasse a cuia e jogasse aquela erva fora, de forma alguma. Então, assim, ela já praticava reciclagem, compostagem lá no século passado. Então, isso sempre teve presente na minha infância. E eu me cresci fazendo vários cursos, cursos de artesanato. Depois disso, trabalhei com. No meu primeiro emprego foi numa gráfica, onde eu fazia encadernações.
Então, eu sempre tive contato com o papel. A minha família tem gráfica, então eu me criei dentro de gráficas. Então, o contato com o papel já vem desde aí. Depois, eu me formei, né? Sou formada em Ciências Econômicas aqui pela UniOeste, em Toledo, e sempre tive contato com pessoas, com vendas. Então, fui para a área de vendas. A cidade de Toledo é uma cidade pequena, aqui não comporta um trabalho, vamos dizer assim, de economia, né? A gente não tem como trabalhar aqui. A nossa maior empresa que tinha na época que eu me formei aqui ainda era a Sadia. E os economistas da Sadia, eles atuavam lá em São Paulo, né, em outras regiões, né, onde tinham as matrizes. Então, eu sempre me voltei para essa área da venda e contato com pessoas. Sempre gostei muito disso. E o artesanato também caminhando ali junto. Aí eu conheci uma professora que era coordenadora da APAE aqui da nossa cidade. E ela estava em busca de pessoas para auxiliar num grandioso projeto da criação de uma cooperativa social especial para pessoas com deficiência, síndrome de Down, auditiva, visual, física, mental, né? Todas essas pessoas muito eficientes, eu sempre digo que para nós eles foram extremamente eficientes. Nós criamos uma cooperativa onde se fazia papel reciclado artesanal e gerava-se renda, então, complementar para essas famílias. Mas, encurtando a conversa, a cooperativa iniciou em 2006 e ela finalizou em 2020 com a chegada da pandemia. Então, ali eu tive um baque assim, muito grande, porque, como se diz, sempre tem uma virada de chave que faz a gente repensar algumas coisas, né? E isso para mim foi muito forte, porque a cooperativa parar, parou-se de gerar renda, parou-se de reciclar papelão, né? Não tinha mais como a gente manter as pessoas naquelas condições em que a gente se encontrava naquele momento, né? No mundo todo, manter essas pessoas unidas naquele ambiente. Então, a gente teve que parar por força maior mesmo, senão essa cooperativa poderia estar trabalhando até hoje, né? Mas, enfim, com a parada dela, foi aí que eu comecei a reciclar o meu próprio resíduo. Por quê? A Sheila Embalagens é uma empresa que já tem quase 30 anos aqui em Toledo. A gente fabrica sacolas e caixas, né, de papel. Então, sobra muito resíduo. E esse resíduo todo, a gente não quer que ele vá para o lixão, né? Nós queremos que o resíduo todo seja reaproveitado. Isso é o que todo ambientalista quer, né? Introduzir na cadeia produtiva. Exatamente, que o resíduo não chegue lá no lixão, entendeu? Porque Desviar de você aterro já ou diz, incineração. né? Lixo só é lixo se estiver no lugar errado. Se estiver no lugar certo, ele é insumo, né? Muito linda, isso mesmo. Daí que tem Gravei até esse aí. conceito de que todo lixo é um erro de design, né? Porque se você chegar no final para fazer uma reciclagem, desmontar lá teu computador, tua televisão, seja lá o que for, e sobrar alguma coisa que não pode ser reciclada, o que que você tem que fazer? Você tem que voltar para o início da cadeia e redesenhar teu produto. Esse é um conceito de uma economia circular na íntegra, né? E daí, para o papel se aplica de uma maneira muito especial, né? Da onde que veio, inclusive, essa ideia de transformar papel em um negócio, Sheila? A reciclagem, né? Tudo isso que você faz. Então, na verdade, a nossa PAI aqui em Toledo, ela sempre teve essa característica sustentável. Lá nós já tínhamos um minhocário. Então, a partir do minhocário, a gente começou a pensar em qual outro produto seria interessante que os alunos desenvolvessem manualmente. Então, a gente começou produzindo sacolas na PAI. E as sacolas geravam resíduo. E para a gente não descartar o nosso resíduo,
nós começamos a fazer então esse papel reciclado lá. Então foi daí que eu me inteirei mais sobre o assunto, comecei a estudar, comecei a desenvolver e bem por fim, eu mesma aqui cheguei a dar o curso para eles, porque como eu tenho toda essa bagagem gráfica, eu desenvolvi todos os produtos que nós vendíamos na cooperativa. Então lá nós tínhamos linha de floricultura, que eram cachepôs em diversos tamanhos. Nós tínhamos a linha de papelaria, cartões artesanais, blocos para eventos, marca-páginas, agendas, caixas, envelopes, então uma infinidade de produtos. A cooperativa, ela tinha uma característica assim, bem humana. Qualquer pessoa que tivesse contato conosco, que estivesse precisando de algum material, eu corria atrás, desenvolvia modelo, criava o produto e a gente atendia. Então era dessa forma. E daí, a partir do papel reciclado, que você fazia esse desenvolvimento de produtos, ou seja, pegava uma coisa que era um resíduo da parte gráfica, né, das sacolas, transformava, fazia aí essas oficinas com essas pessoas com deficiências de papel reciclado, e ao final você desenvolvia, aplicava esse papel reciclado em um produto final que ia para o mercado. Isso? Exatamente. Eu quero até frisar isso, Fabiola, porque assim, esse é um diferencial que nós temos no nosso produto e nos nossos cursos que a gente oferece. Porque é muito fácil você ir para as redes sociais e fazer, por exemplo, um videozinho lá mostrando que você bate o papel no liquidificador e que você consegue fazer uma placa bacana, né? Se você buscar um pouquinho mais de conhecimento em cima ali disso, você não vai achar nas redes sociais um vídeo que te ensine você fazer todo o processo, picar o papel, bater, produzir a placa e criar os seus produtos. Esse é o diferencial mais bacana que nós temos enquanto especialistas em reciclagem de papel. Porque nós fizemos a cadeia completa, a gente te ensina tudo. Não adianta eu ensinar para você só a fazer o papel e depois você vai fazer o que com aquilo. Então tem que existir início, meio e fim. Você vai aprender a fazer o produto, você vai desenvolver ele e ele vai ter que ter uma utilidade. Então, eu quero até frisar aqui para quem estiver na live, para quem tiver alguma amiga, alguma conhecida que já é sustentável, que já tem os seus produtos sustentáveis, que tenham um olhar mais especial para suas embalagens. Porque a partir do momento que você puder produzir as suas próprias embalagens, você vai estar fazendo a tua cadeia produtiva completa, oferecendo para o teu cliente uma embalagem produzida por você. Já pensou a identidade, a característica, o quanto valor você vai poder agregar no teu produto quando você também oferece uma embalagem que é feita pelas suas próprias mãos? Isso tudo tem valor, não tem preço, né? Não, e isso também coloca a identidade da pessoa ali. Porque dentro dessas técnicas, primeiro, ela vai escolher qual é o produto final, ela vai entregar o quê? Ela vai entregar uma agenda, ela vai entregar o bloco, ela vai entregar um markup para texto, ela vai entregar qual, né, dos produtos finais que você ensina nesse curso de reciclagem que ela vai fazer. Já começa com essa escolha. E a partir daí, se tem pigmentação ou não, se tem sementinho ou não, são coisas que a pessoa vai poder escolher de acordo com o seu próprio gosto, né? Então, são customizações que, para quem trabalha no mercado de negócios sustentáveis, faz muito sentido, né? Com certeza, faz todo sentido. É por isso que o nosso trabalho ele é todo personalizado. Então, por exemplo, a pessoa entra lá, né, na plataforma, faz a compra do curso, depois a gente já se comunica pelo WhatsApp, ela é colocada lá num grupinho de WhatsApp, onde eu vou fazer essa troca, né, de experiência com ela e perguntar justamente o que é que ela quer produzir. Porque se ela quer produzir caixas de papelão,
eu preciso ensinar para ela uma técnica de fazer um papel mais grosso. Se ela quer produzir papel semente, eu vou ensinar uma técnica de papel mais fino. Então, tudo vai depender do que ela quer produzir, né? Por exemplo, teve uma pessoa que me procurou que ela faz sabonete artesanal. Então, já vai ter que ser uma caixinha, uma coisa mais aconchegante. A gente já pensa na forma de abrir. Eu já posso fazer a parte de baixo da caixa mais grossa, a tampa mais fina. Então, tudo isso vai depender da necessidade da pessoa. Como a gente diz, né, prof? Entenda o que o teu cliente precisa e crie produtos para ele. Exatamente. E daí, quando você olha para o negócio sustentável que tem, né, às vezes, essa necessidade de autonomia, essa vontade de colocar a sua personalidade, eu acho que isso são valores agregados que o teu produto, a tua oferta proporciona e que nem sempre a gente tem acesso. Me conta uma coisa, Sheila, teve algum momento da tua jornada, né? Eu gosto aqui de trazer esses bastidores do negócio sustentáveis e trazendo essa vida real do que acontece com vocês. Então, teve algum momento de virada, algum insight marcante, alguma coisa que aconteceu nessa jornada, desde o momento do início da cooperativa até hoje, que você disse assim, bah, essa foi uma grande sacada. Isso aqui teve muito impacto na minha vida ou no meu negócio? Que você pudesse compartilhar com a gente? Olha, para mim, assim, o que mais impactou foi o fechamento da cooperativa com a pandemia, né? Só que, assim, ela tem dois pesos. A partir do momento que ela fechou, eu me obriguei a tomar outra providência, né? Então, foi ali que eu pensei, poxa vida, se lá a gente já fazia tudo isso, já tinha todo esse valor agregado, a gente já testou o produto, já validou, né? Trabalhamos por quase 17 anos, né? Então, a bagagem estava toda ali, né? E seria um desperdício da minha parte não aproveitar toda essa bagagem e poder estar transmitindo esse conhecimento, né? Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver eu mesma e criei esse curso justamente com a finalidade de transmitir esse conhecimento, né? Porque não adianta guardar para gente. Então, assim, a intenção é transmitir para você também replicar e juntas a gente fazendo esse trabalho de formiguinha ajudar a salvar o mundo, né? Então, eu até aqui quero puxar para uma outra parte, mas porque eu estou te vendo, sou tua mentora, né? Para quem não sabe, a Sheila é adepta do método Sustente, faz parte do time Empreende Verde, então eu acompanho o desdobramento. E a partir desse olhar, quando você teve que transformar isso numa iniciativa, você conseguiu ver que esta é uma oficina terapêutica, que ela poderia ajudar empresas que têm necessidade de cumprir metas de ESG, de cumprir leis trabalhistas, de cumprir normativas existentes no mercado, e eu percebo toda essa capacidade intelectual que você tem de olhar para o seu produto e ver que não é só papel reciclado. Não é só autonomia, não é só a reciclagem, não é só uma possível fonte de receita para as pessoas. Ela é uma maneira de saúde mental, ela é uma maneira de atender normas corporativas. Então, você tem toda uma criatividade que coloca esse teu produto de uma maneira que você tem uma grande aplicação no mercado. Agora, quando você entra naquele universo do cliente, que nem isso, é o empreendedor, o que que ele quer? Então eu vou ensinar ele a fazer uma caixinha, vou fazer um papel grosso, vou ensinar a fazer um papel semente. Aí você começa a olhar para esse indivíduo e desenvolver a partir daí, né? Então, eu queria deixar esse parênteses feito, mas eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás. Conta aqui para nossa audiência qual é o nome da tua empresa e qual é a missão que você tem por trás dela, né? Se você pudesse definir a sua empresa, a sua iniciativa em uma frase, que frase ela seria? Então, a minha empresa, ela chama Sheila Embalagens e agora nós temos o projeto Papel Rende, que é os cursos e toda essa parte da reciclagem que a gente está com mentorias, cursos de reciclagem de papelão, curso de reciclagem de sabonetes, curso de cartões artesanais terapêuticos, que inclusive é esse que vai
é o que mais atende a NR1 e a CVM 193/2023, que são duas normas, duas leis que vão ter que ser cumpridas a partir do ano que vem. Então, assim, eu sempre penso, Fabiola, que reciclar é transformar e empreender é multiplicar o nosso propósito. Esse seria, assim, o que eu prezo por isso, que levando de pouquinho em pouquinho, de formiguinha, para cada um fazer a sua parte, que a gente vai chegar lá num momento onde tudo vai se concretizar e isso tudo vai se tornar uma prática do dia a dia para as pessoas, que elas vão elas não vão perceber a mudança nelas, porque ela vai acontecendo automaticamente. E daí, Xenia, eu queria pegar um gancho, porque agora que você falou, né, dos projetos e tudo, eu queria trazer o que me veio a lembrança do dia que você criou o nome Papel Rende. Porque daí, me lembro, né, você tinha um outro nome que você usava, que daí por conta de direitos autorais você teve que abrir mão, um nome que você usava há mais de 10 anos. Eu me lembro que você já estava na comunidade Empreende Verde, já estava dentro do time, e daí você me chamou arrasadíssima, e daí eu pensei, meu Deus, essa menina perdeu a marca dela, quanto tempo a gente às vezes demora para se recuperar emocionalmente de um momento como esse, né? De pensar, meu Deus, e daí perder tua identidade, perder esse nome que já era conhecido no mercado e tudo isso. E daí, quando a gente começou a conversar, eu fui te trazendo insights, dizendo, ok, é sempre daqui para frente, vamos já pensar um novo nome, vamos já organizar isso. E eu me lembro que no mesmo dia, me corrija se eu estiver errada, você teve a ideia de um novo nome, que foi o Papel Rende, e que eu acho que atende tudo isso, porque ele fala da oficina de papel reciclado, ele mostra como o Papel Rende atende essas empresas que precisam cumprir ESG e ainda dá origem ao Dengueco, né? Que é o seu pratinho de combate à dengue a partir do papel reciclado que serve para os vasos. Então, olha como o Papel Rende hoje é uma identidade de marca que entrega a tua personalidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho até como é que foi essa experiência para ti, porque você estava num momento que você podia ter ficado arrasada por meses, sei lá quanto tempo balançando nisso, e por estar amparada, por estar apoiada, por a gente estar construtiva ali. No mesmo dia você chegou em outro nome, teve essa realidade, então, essa é a memória que eu tenho, né? Conta um pouquinho de como que foi esse momento para você. E se faz sentido, né, o que eu conversei. Sim, na verdade, esse nome que a gente usava antes era um nome usado aqui em conjunto, era uma associação. Então, como era muito forte na cidade, a gente falava, olha, fulana é de lá, fulana é de lá. Já tinha, né, como eu te falei, uma identidade, então já era conhecida dessa forma. Assim como eu sou conhecida aqui, todo mundo fala, é a Sheila das Sacolas, a Sheila das Sacolas. Então, mas eu lembro muito bem que foi naquele instante, quando você me disse assim, vamos criar outro nome, eu falei, tipo, Papel Rende? Foi um start, assim, que foi... E por quê? Porque você, como mentora, puxa a gente para esses starts, para essas coisas que sozinho você não enxerga, entende? Eu acho, assim, muito bacana a didática, porque quando a pessoa é pega pela mão e levada do ponto A para o ponto B, como a gente se diz, as coisas acontecem desde que haja um comprometimento, né? Então, isso foi fantástico ali para mim. Naquele momento, não deu nem tempo de eu me decepcionar, porque o nome veio em um segundo, né? Então, assim, faz toda a diferença você ter uma mentoria que te traga essa segurança, né? Que te traga tudo o que você busca, as respostas que você busca. Isso faz e fez toda a diferença. São 1 ano e meio, né, de acompanhamento, e o projeto Dengueco, ele surgiu em 2024, que foi também por uma necessidade física minha, porque eu passei dengue por 2 vezes, não desejo isso para ninguém, e pensando numa solução, né, para esse problema da dengue, relacionado a tudo que eu já tinha estudado sobre reciclagem de papelão,
é que um dia, gente, isso aqui eu quero deixar bem frisado, vocês sabem o que é ligar o 00? Me conta aí nos comentários quem é que está na live, se alguém sabe aí o que é ligar o 00. Sabe aquele dia que você não está bem, que você precisa de um apoio moral, que você precisa uma resposta, que você precisa uma luz. Gente, eu ajoelhei e pedi para Deus me dar uma luz, que se fosse para eu ajudar a salvar o mundo, que Ele me concedesse algum produto que me fizesse ter sucesso, me fizesse salvar vidas, me fizesse reciclar muito, muito, muito. Aqui na minha cidade são 38 mil toneladas de papel que são coletados por mês. Então você imagina se todo esse papel tivesse sido transformado em denguecos, quantas vidas nós estaríamos salvando no mundo, né? Porque o dengueco, ele é um prato ecológico fabricado com papel reciclado artesanal, que são caixas de papelão, né? E ele tem a função de sugar toda a água dos pratos de plantas. E isso faz o quê? Faz com que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele não ecloda. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o mosquito da dengue, ele coloca o ovinho dele na parte seca do vaso. Então, quando a água chega ali, quando ela torna fica ali por um período, o ovo eclode. Então, o que o dengueco vai fazer? Ele vai sugar toda essa água e não vai deixar a água encostar aonde tiver esse ovo e ele não vai nascer, tá? Então, essa é a intenção do nosso prato dengueco, que está incubado aqui em Toledo, na UTFPR, a Universidade Tecnológica do Estado do Paraná. Nós estamos tendo toda uma mentoria através da Sprint. Também tenho outra mentora, Fabiane Hoffman, muito querida, uma mentora maravilhosa, que também me pegou pela mão e está me levando junto. E eu estou amando, porque o dengueco está em fase de... Ele está na fase de testes, né? Nós estamos fazendo testes laboratoriais, agora vamos para testes em loco e vamos transformar isso num produto grandioso que vai, com certeza, salvar muitas vidas. E daí, olha como a partir do nome, você vê como as coisas se aplicam, né? Ele vai derivando para você atender empresas, para você dar autonomia para ecoempreendedores, para você ter uma indústria de grande porte que tem uma solução ambiental e que, né, ainda é muito curioso, porque o mosquito da dengue, ele não se desenvolve em florestas, ele só se desenvolve em ambiente urbano. Então, para quem tem vasos com plantas, passa a ser um produto quase que necessário para evitar que, né, a gente tenha esses surtos terríveis que têm acontecido no Brasil. E daí, Sheilin, me conta uma coisa, por que você escolheu ensinar a reciclagem de papel e não apenas produzir o papel reciclado? O que isso muda para quem aprende? O que isso muda para o planeta? Conta um pouquinho desse olhar. Então, muda porque o propósito é tornar o nosso planeta mais limpo, né? A partir do momento que eu ensino você a reciclar um produto que praticamente tem custo zero. Então, vamos pensar no seguinte: o que eu preciso para reciclar? Eu preciso de água, papel, alguns materiais que a maioria das pessoas tem em casa, e preciso vontade. Então, a partir do momento que eu ensino a pessoa a fazer essa placa de papel, eu vou ensinar também ela a fazer um produto específico, como eu já citei antes. Cria-se produtos para pessoas, né? Então, se você tem uma colega, uma parceira, ou se você é uma pessoa que já produz algum produto sustentável e precisa de uma embalagem sustentável, esse aí é o que da questão. Por quê? Porque você vai receber
um trabalho completo. Você vai aprender a fazer as placas, vai aprender a fazer o teu produto. Inclusive, nós temos um trabalho de ensinar a fazer a ficha técnica, chegar até o preço final do seu produto, elaborar ali toda essa questão do custo, do que você gasta, qual seria teu preço de venda. Todo esse acompanhamento a gente também faz. Então, assim, como eu já falei, é muito fácil ir para as redes sociais e ensinar só uma parte da produção, mas isso não faz sentido para mim. Faz sentido para mim ensinar você a fabricar um produto e gerar renda com ela. Isso que torna o teu curso uma coisa diferente de um tutorial de internet. Porque na internet ela vai aprender de uma maneira tosca, fazer ali, até vai conseguir chegar no papel reciclado. Mas e daí? O que ela faz com aquele papel reciclado? Como é que ela aplica isso num produto? Como é que ela transforma isso numa caixa, ou num produto, ou num papel semente, ou, né? É essa a diferença. Eu acho que quando eu conheci a tua iniciativa, eu achei que essa era a grande entrega do teu curso, conseguir elaborar um produto final a partir do papel reciclado e transformar isso em algo apreciado na comunidade, que pode ser uma fonte de receita para a pessoa que está aprendendo, né? Então, tu traz ali um valor agregado de trazer um tutorial de como criar essas peças finais, com várias peças diferentes, você tem a tua experiência prática da própria papelaria para entender de cola, de secagem, de prensagem, de tudo, e você acaba criando uma comunidade que tem um suporte, que tem um olhar em comum, que pode compartilhar suas experiências, o que eu estou fazendo na região sul, com quem que está fazendo no Paraná, com quem que está fazendo, né, agora até entrou o pessoal de Belém do Pará na minha mentoria, e lá para mim, deu um quentinho no coração, porque eles estão no meio da Amazônia. Tu diminuir o volume de resíduos num lugar que é extremamente sensível a isso é, de alguma maneira, para mim, reconfortante poder participar de um crescimento de uma iniciativa como essa. Então, você também traz esse olhar de poder estar em vários lugares do Brasil fazendo coisas separadas, compartilhando realidade, né? E acho que isso traz um desenvolvimento. Deixa eu te perguntar, tem alguma história emocionante ou algum resultado surpreendente de algum aluno que mudou a vida com o que aprendeu no seu curso? Que você queira compartilhar com a gente, mesmo que seja lá na época da oficina? A época da cooperativa, nós transformamos praticamente 30 famílias, né? Eram 30 pessoas trabalhando, mas envolvia toda a família. Então, às vezes vinha o pai, a mãe, o irmão também trabalhar junto, né? Então, fazia ali toda a diferença no produto, no desenvolvimento da pessoa em si, como é que a gente fala, Do estudante? da interação que a gente cria com a família, com isso tudo, né? Então, assim, é extremamente importante. Você acaba criando, como agora a gente está pensando. Agora se está pensando na saúde emocional do colaborador. E nós já estávamos pensando nessa saúde emocional, tanto do colaborador como das pessoas, da família, já há 20 anos atrás, né? E que E foi outra o coisa berço que... do seu projeto, né? De Uhum, certa maneira. Porque vocês sim. E nascem dentro aí... da PAI, não nascem dentro da PAI? Sim, ela nasceu dentro da PAI, na verdade, o projeto, né, em si. Foi por essa questão de querer justamente ajudar eles a gerar renda, né? E o que eu acho bastante importante frisar hoje em dia é que nós temos em Nova York, todo ano, tem uma feira lá que se chama NRF, que essa feira ela é uma feira que mostra tudo que o varejo tem de melhor, tudo que o varejo está mostrando para nós que está em alta e para que lado a gente tem que ir, né? E ano passado, o que ficou muito em alta nessa feira, eu fiquei assim muito feliz porque se falou muito, muito em artesanato, lá se falou muito em reciclagem. E lá tinha uma representante do Brasil que trabalha com reciclagem de papel também, inclusive premiada já, e trouxeram de lá muitas questões sobre os brechós, sobre como os brechós estão
estão em alta, né? A Débora Seco, né, a famosa dona da peça rara, né, divulgando todo esse trabalho de que hoje não é mais vergonha você trocar uma peça de roupa, repassar uma peça de roupa, isso é extremamente necessário. Então, A a gente já tem partir. deixa eu frisar que no Brasil, o mercado de brechós é um mercado bilionário. Ele gira no Brasil a cada ano bilhões de reais. No Brasil, a gente tem 3 mercados sustentáveis que já atingiram a marca dos bilhões de reais, que é o mercado de brechós, e eu não estou nem falando de segundo uso, porque ainda segundo uso vai crescer enormemente, porque a gente tá mais acostumado com roupa, mas tem muita coisa ainda para vir por aí. O mercado dos veganos, seja comida, seja roupa, seja sapato, seja o que for. Então, o mercado vegano já atinge cifras bilionárias no Brasil atualmente. E o mercado de resíduos. Tudo que a gente fala sobre gestão de resíduos tem demanda. Se o cara decidir quer reciclar tecido, vai ter demanda, papel vai ter demanda, metal vai ter demanda, tudo, máquina, relógio, o que você imaginar tem demanda. Então, hoje o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, ele considera a gestão de resíduos o maior mercado em potencial de crescimento do Brasil nos próximos 10 anos e nos últimos 10 anos. Ou seja, e o mercado de resíduos também é um mercado que já atingiu uma cifra bilionária e todos os anos gira bilhões de reais no Brasil. Então, a gente, só em 3 nichos aqui, nem vou pegar o nicho do mercado natural, porque ele se capilariza em diversas iniciativas. Tem a saboaria natural, tem a comida natural, tem a roupa natural, porque ele fica muito difundido. Mas, então, ele não é considerado um único mercado, mas com certeza o mercado de produtos naturais também é um mercado que já fatura bilhões de reais no Brasil atualmente. E daí, por que eu tenho essa iniciativa, né? Porque comecei com essa rede Empreende Verde? Porque eu via que mesmo o mercado sustentável, sendo um dos mercados que mais cresce, tanto no Brasil quanto no mundo, eu via muitas pessoas com produtos incríveis e maravilhosos encalhados na prateleira e com dificuldade de vender. E daí eu percebo, quando eu chego nessa cena, e acho que a Sheila está aqui para ser testemunha de ver, né, as pessoas que chegam para mim na rede, são pessoas que nunca pararam para estruturar um processo de vendas. E se você não tiver clareza do que fazer para atrair um cliente novo, fazer essa pessoa desejar o que você tem para vender e fazer essa pessoa tirar do bolso e comprar com regularidade, um total desconhecido, alguém que nunca te viu antes fazer ela desejar a tua peça, você vai falir. Então, é necessário estruturar um processo de vendas. A gente precisa se colocar nesse lugar onde né, sair daquela vaidade de achar que só porque eu tenho um produto sustentável, em algum momento as pessoas vão vir, elas vão comprar. Infelizmente, não é isso que acontece. Né? Eu costumo dizer que ter um negócio sustentável lindo e maravilhoso não é fórmula de sucesso. Ao contrário, muitas vezes ele é fórmula de frustração, porque você acha que em algum momento as pessoas vão começar a comprar e na realidade você não para estruturar um processo de vendas claro e saber o que fazer para vender. Então, é nesse lugar que chega a rede Empreende Verde para ancorar e trazer esse raciocínio lógico de estruturação de vendas mesmo, né? Tanto que, se a gente for parar para pensar, muitas pessoas acham que reciclagem é só um hobby, né? Mas daí, dá mesmo para ganhar dinheiro com reciclagem? Como que funciona isso? Conta um pouquinho do que você oferece aí para as pessoas através do teu próprio curso de reciclagem de papel. Então, dá sim para ganhar dinheiro com reciclagem, como eu falei, você pensa só você gerar um produto que praticamente o teu custo vai ser zero, porque o teu insumo ele não tem custo. Se você tiver interesse em reciclar em casa para você ter uma renda complementar, o que que você vai fazer? Você vai usar o teu próprio resíduo. Se você recebe caixas de papelão em casa, você compra produtos, você pode pegar no mercado, na farmácia, com uma caixa, 2 caixas de papelão, você faz uma imensidão de produtos. Então, assim, não é desculpa, né? A pessoa não ter uma fonte de renda extra em casa com resíduo, porque o resíduo está aí praticamente a custo zero. Então, como a gente só usa caixa de papelão praticamente e água,
Então, o valor do teu produto vai ser o quê? 90% de lucro, vamos dizer assim, entre aspas, entende? O que você vai investir para conseguir fazer as folhas de papelão em casa ou o produto que você quiser, ela vai ter um custo muito baixo, porque é pouco investimento. Então, com certeza vai ter um resultado agregado bem grande. E o que? Sem pensar que você vai estar cuidando da tua saúde mental, porque todo o processo manual, tudo que você faz com as próprias mãos, ele é terapêutico. Então você está cuidando da tua saúde, você está cuidando do meio ambiente e você está diminuindo o lixo no mundo, né? E isso eu acho genial, porque você traz sempre essa bagagem terapêutica, né, de fazer o papel reciclado. E daí deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó, bem papo reto, assim, né? Conta aqui como se fosse uma fofoquinha. O que que você acha, Sheila, que é o real impacto que tem de ter esse conhecimento de papel reciclado? Além de ser uma possível fonte de receita, ser uma possibilidade de o empreendedor colocar a sua personalidade na entrega dos seus produtos, mas você acha que o real impacto está um pouco mais na saúde mental? Conta um pouquinho a sua experiência ao longo dessa jornada oferecendo cursos de papel reciclado. Sim, na saúde mental, principalmente por toda essa bagagem que a gente já trazia lá desde o contexto dos alunos da APAE, né? Então a gente já via o desenvolvimento deles ali. A pessoa que tinha a maior deficiência visual era a que mais bem colava. A pessoa que tinha deficiência física, que não conseguia ficar muito tempo em pé, era a que mais se dispunha a fazer o trabalho. E por quê? A motivação de você ver ali um produto criado com as suas próprias mãos. Então, assim, hoje, como a gente já falou, nós temos a lei NR1, que trata da saúde mental dos colaboradores, que a partir de janeiro ela já vai ser obrigada a ser colocada em lei, em prática. E também nós temos a CVM 193/2023, que é aquele reporte de informações sustentáveis que os contadores vão precisar fazer para o governo a partir de junho do ano que vem. Então, o nosso curso, toda essa nossa bagagem, tudo isso que a gente conseguiu fazer com um casamento perfeito, tanto em qualquer uma das oficinas, nós atendemos a todas essas normas. Então, além de cuidar dessa saúde mental toda, tem a parte do empresário. O que é legal para ele, para o empresário? O que ele vai colocar naquele reporte de informações? Olha só, a gente já está atendendo a essa norma, executando na empresa a oficina de cartões artesanais terapêuticos, né? Aí no R1, na lei NR1, o que ele vai colocar? Também estamos cuidando da saúde mental dos colaboradores, porque temos práticas sustentáveis com várias demandas, né? Fazendo cursos, fazendo mentorias, deixando eles com aquele momento. Por exemplo, agora, vou dar um exemplo bem prático aqui. Mês que vem, que é o Setembro Amarelo, é um mês que a gente tem que cuidar da saúde mental por conta da prevenção ao suicídio. Então, qual que é a pegada que a gente vai ter? Levar para dentro da empresa o porquê que é legal você trabalhar com o teu colaborador e mostrar para ele que você enxerga ele, que ele é importante para você, que vidas geram vidas, que conexões geram melhores resultados. Então a gente vai levar para dentro do Setembro Amarelo. Eu vou trabalhar com uma determinada empresa aqui em Toledo, um kit sustentável que eu tenho, que é um cachepô feito com casca de alho e cebola. E a gente vai plantar, vai ensinar eles a plantar e fazer uma dinâmica lá dentro da seguinte perspectiva: o que você já fez por você hoje para repensar? Que a saúde mental ela deve ser cuidada colaborador para colaborador, chefe por chefe, né? Então, assim, existe todo um cuidado que tem que ter sobre o olhar para o outro, né? Porque às vezes você só olha, mas você não enxerga.
Então, essa oficina ela vem trazer tudo isso, vem buscar esse resgate, vem buscar toda essa conexão que a gente tem que ter entre os colaboradores, né? E promovendo sustentabilidade. E uma das oficinas são criados cartões artesanais que depois podem proporcionar uma troca entre os colaboradores, ou você pode estar presenteando uma pessoa importante para você com um produto artesanal feito com as suas próprias mãos, né? Inclusive, falando sobre artesanato, eu queria frisar aqui que o artesanato está sendo muito valorizado, né? Agora, do próximo passado para cá, a gente sabe que tudo que está sendo feito à mão está sendo extremamente valorizado, e isso para quem é artesão e para quem recicla é muito importante, porque é um caminho que a gente está com abertura para quê? Para que você seja uma pessoa que vai expandir essa consciência, que vai alertar sobre essa consciência, que vai levar para dentro das escolas toda essa consciência ambiental. E daí, Charlene, deixa eu só pegar um gancho aí, porque talvez, para quem não conhece teu negócio tão de pertinho quanto eu conheço, quais são as pessoas ideais para aprender esse tipo de técnica do que tu me descreve aqui? Então, tem a fábrica Dengueco, que faz os pratinhos a partir do papelão, que é uma iniciativa que você quer crescer e que vai empregar outras pessoas no futuro. Esse é um público que vai poder aprender isso e desenvolver isso como um produto. Tem os artesãos, professores, empreendedores que podem fazer disso um projeto de autonomia, onde eles estão fazendo suas próprias embalagens e customizando elas. Esse é um segundo público, confirma? E daí você tem um terceiro público, que são as empresas, que estão precisando cumprir normas de saúde mental, normas de segurança no trabalho, e que, quando você oferece a oficina de papel reciclado, que faz esses cartões terapêuticos, você atende essas normativas. Tem algum exemplo de empresa grande que você já atendeu com essa oficina, que você poderia mencionar aqui para gente? Eu vou te citar um exemplo de uma oficina que eu ministrei em Foz do Iguaçu. Era uma oficina de reciclagem de sabonetes. Então, lá existe uma entidade que trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco. E Foz do Iguaçu, como é uma cidade que tem muito problema com tráfico de drogas, essas crianças são atendidas nesse espaço. E o que a gente proporcionou lá? Nós fizemos um casamento perfeito. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem mais de 3.000 hotéis, se eu não me engano, e hotéis de grande porte. Então, gera muito resíduo em sabonetes, né? E o que a gente fez? Recolheu esses sabonetes, levou para essa entidade, ensinei eles a transformar esse resíduo em outros sabonetes, alguns personalizados, outros não. O próprio hotel faz uso desse sabonete para colocar nos quartos, nos banheiros, na recepção, para dar de brinde para os seus clientes. E a entidade recebeu uma forma personalizada para que ela faça a venda desses sabonetes. Então, olha a importância da reciclagem lá numa cidade de fronteira, onde nós estamos equivalendo um sabonete artesanal ao preço, por exemplo, de uma bucha de droga que eles consomem. Então, o que a gente quis pesar isso lá? É muito mais viável para um adolescente, para uma criança, vender um sabonete artesanal feito por ele mesmo, do que vender vinho de louca, né?